Ah, tá, mas eu amei a oração dele. Glória. Estenda a sua mão aqui, então, para a Sucena. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da tua filha. Deus, nós, como todos que têm subido a este púlpito, Pai, nós sabemos que ela também foi buscar do teu trono algo para a nossa vida. E eu sei que o Senhor já falou com ela, Deus. Eu sei que já primeiro passou por ela, Deus. Que nós possamos agora receber da tua parte. Que o Senhor tire qualquer tampão do ouvido, toda distração. Que o inimigo fique, Senhor Deus, preso mesmo, Pai. Que o Senhor derrame aqui a tua glória, como o Senhor já tem feito. E que nós possamos estar atentos à tua voz. Senhor, que não seja um celular, que não seja um WhatsApp, que não seja nenhuma informação que venha tirar nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu quero pedir que o Senhor guarde a casa da Sucena, guarda o Rabadã, Senhor. Guarda a vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. É muito bom estar aqui e a responsabilidade também é muito grande. Mas glória a Deus, amém, queridos, que o Senhor sempre prepara algo muito bom para nós, não é verdade, amados? Palavra de Deus sempre é para o nosso bem, né? Sempre nos alimenta, sempre nos alegra. Então eu acredito que você não vai sair daqui sem a sua porção do maná. Amém? Por isso, queridos, em nome de Jesus, amém? E... amados, hoje eu quero estar falando sobre uma passagem bíblica que está no livro de Salmos, né? É o Salmo 119. Mas eu quero deixar vocês tranquilos, porque eu não vou ler os 176 versículos do Salmo 119. Então descansem, glória a Deus, que vai dar tudo certo, amém? Feliz aí de ver alguns rostinhos que eu não via há um tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu só queria dizer algumas coisas sobre este salmo, antes que possamos lê-lo juntos. O Salmo 119 é o mais longo salmo da Bíblia, com 176 versículos, né? E o mais longo capítulo da Bíblia também, certo? Ninguém sabe quem o escreveu, assim, com certeza absoluta, não sabemos quem é o autor do livro de Salmos no 119, do Salmo 119. Mas muitos estudiosos da palavra de Deus, incluindo Spurgeon, né, que sabemos que é o príncipe dos pregadores, né, ele acredita e comenta isso, que o rei Davi foi o autor deste salmo. Então, ele, junto com outros, acreditam isso. Eu, particularmente, também, mas eles falam isso, né? E este salmo, por este pregador Spurgeon, é chamado de o alfabeto de ouro. Olha que coisa incrível, incrível, né? O alfabeto de ouro. Este salmo, ele realmente traz o abecedário, vocês vão ver depois, eu vou explicar isso rapidamente, hebraico, por isso chamado de o alfabeto de ouro. Inclusive Spurgeon, ele escreveu um livro sobre esse salmo, com esse título, o alfabeto de ouro. Vale a pena lê-lo, tá, queridos? Ele disse o seguinte sobre este salmo, abre parênteses: este salmo, como toda a escritura que ele louva, é uma ilha de pérolas, ou melhor ainda, um jardim de doces flores. Amém, queridos? Então, amados, em nome de Jesus, prestem atenção ao que o Senhor vai falar com vocês nesta manhã, porque Ele vai falar com vocês através dos versículos que vamos ler neste Salmo 119. Amém, amados? Cada seção deste salmo tem 8 estrofes, 8 versículos. E se inicia cada um dos versículos, dos 8 versículos, né? São 176 ao total, com uma letra do abecedário hebraico. Por exemplo, o primeiro versículo do Salmo 119 começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do abecedário hebraico. Você conta mais 8 versículos, vem Bet, que é a segunda letra do abecedário hebraico.
e assim por diante até completar as 22 letras do alfabeto. Amém, queridos? E nós vamos ler agora a partir do versículo 25, que começa com a letra Dalet. Tá? Só uma curiosidade, a quarta letra do alfabeto hebraico. Foi uma introdução apenas, tá, amados? Porque agora vem o que realmente interessa. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu vou ler na versão Almeida atualizada, mas vocês me acompanhem nas suas Bíblias. Então, diz assim a palavra de Deus, versículo 25, Salmo 119. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi, glória a Deus, escolhi o caminho da fidelidade e decidi, olha o que fala aqui o salmista, vamos prestar atenção na palavra, e decidi seguir os teus juízos, aleluia, aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Mais um pouquinho, vamos ler até o 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém, amados? Glória a Deus. O tema central, aliás, o único assunto deste Salmo 119, do início ao fim, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, que ela é maravilhosa. Aqui o salmista, ele fala mesmo que é uma demonstração de amor que ele tem pela palavra. Ele exalta a palavra. Ele dá, através deste Salmo 119, excelência à palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Nós tivemos agora há pouco um louvor maravilhoso. Sentimos a presença de Deus, não é verdade? Estava aqui, forte no nosso meio. Glória a Deus por estes amados nossos que louvam ao Senhor e nos levam a essa adoração aos atos do Senhor. E a palavra faz a mesma coisa. A palavra te leva ao centro da vontade de Deus. A palavra, ela vai restaurar a tua vida. Nestes versículos, nós começamos lendo lá o 25, né? O salmista, ele declara que está prostrado no pó. A sua alma está pegada ao pó. Ou seja, ele está em angústia profunda. Ele não está apenas triste,
Ele está em angústia profunda, sua alma está apegada ao pó. E segundo Fawcett, que também foi um pregador da palavra e também foi um historiador e um comentarista bíblico, ele diz que o pó era o lugar dos aflitos, dos feridos e dos mortos. Então este homem que escreveu este salmo, ele se sentia assim, aflito, ferido, quiçá emocionalmente morto. Mas olha o que ele vai falando aqui. Olhem, vamos continuar mais um pouco. No versículo 28 também, ele confirma isso. Ele diz, a minha alma se consome de tristeza. E eu fui no original, na Bíblia hebraica, para ver se batia exatamente como estava lá, na minha aqui. E ali na Bíblia hebraica está escrito, chora a minha alma de tristeza. Então ele estava realmente muito, muito desesperado. Mas o que vem logo depois dessa declaração, né? Ele contando que está no pó, que ele está muito triste. O que vem logo após? Vem a seguinte fala do salmista: fortalece-me conforme a tua promessa, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Então este homem que está dizendo que está desesperado, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele disse aqui, fortalece-me conforme a tua promessa. Ele sabia que Deus podia fazer isso por ele. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Amém, queridos? Então este homem, ele tinha certeza absoluta que clamando a Deus, seria ouvido e Deus lhe responderia. Vocês concordam comigo? Glória a Deus. Vamos continuar aqui analisando um pouquinho mais deste salmo. Eu disse no começo que Spurgeon, ele atribuía a Davi este salmo. E outros também estudiosos da palavra. E se nós formos ver, Davi, ele era assim. Davi, ele abria o seu coração para Deus. Ele dizia a Deus como ele estava aflito, como ele estava angustiado, como ele estava com medo. Não é verdade, amados? Vocês já leram tantas vezes inúmeros salmos de Davi, escritos por Davi. E Davi era um homem que realmente abria o seu coração diante de Deus. E assim como ele também podia falar para Deus que estava se sentindo triste, enfim, contar tudo que ele estava passando, ele também era um homem que se alegrava imensamente em servir ao Senhor. Que glória, não é verdade? Ele tinha relacionamento com Deus, ele abria a sua alma para o Senhor e demonstrava que tinha esse relacionamento com o Pai, porque ele podia contar ao seu Pai tudo o que ele sentia, como ele estava. Mas ele sentia também uma grande alegria em servir a Deus. Tanto é, queridos, que quando é trazida a Arca da Aliança, Davi vai na frente do cortejo, dançando intensamente diante daquela arca. Sabem por quê? Porque ele estava feliz de servir a Deus. Ele estava se sentindo feliz de estar de alguma forma alegrando o coração do Pai. Não é fantástico isso? Vocês não se sentem felizes quando percebem que alegram a Deus? Quando alegram o coração do Pai? Porque tomaram a decisão certa, né? Porque fizeram o que era da vontade do Senhor, porque serviram ao próximo, porque serviram a Deus. Glórias a Jesus. Assim se sentia Davi também. Ele mostrava com muito entusiasmo como estava a sua vida. E o salmista aqui no Salmo 119, ele rasga a sua alma diante de Deus. Ele conta para o Senhor tudo o que ele está passando. Mas é interessante que ele não conta de uma forma assim superficial, não faz uma mera menção das situações que ele estava enfrentando. Não, de jeito nenhum. Ele faz uma verdadeira confissão a Deus de como ele se sentia. Ele sabia que o único capaz de mudar as circunstâncias da vida dele era o Senhor, portanto, ele abria a sua alma a Deus. Você já abriu sua alma ao Senhor? Você já colocou diante de Deus como você se sente ou tem se sentido?
Você já falou com o Pai que você está com medo, que você está triste, que você está angustiado, ansioso? Você já se abriu assim com o Senhor? Desnudando-se diante de Deus Todo-Poderoso, a tua alma, teus sentimentos, teu emocional? Porque Deus é Pai e Ele quer ouvir você. Ele quer te ouvir. Este homem, o salmista, ele não era hipócrita. Muitas vezes somos hipócritas. E olha, queridos, quando eu digo que muitas vezes somos hipócritas, eu vou me colocar a mim mesma, como a primeira nessa fila. Porque ninguém vai atirar pedra em ninguém, né? Somos todos errados e pecadores, todos falhamos. Então, queridos, ao invés de tentar dissimular, disfarçar, passar uma maquiagem, um paninho sobre as nossas falhas, pecados, erros, pensamentos errados, a gente tem que ser sincero com o Pai. Porque não vai adiantar nada, Ele vai ver tudo, tudo, o que está no íntimo e no profundo de nós mesmos. A Deus nós não enganamos. Às vezes a nós mesmos, mas a Deus nunca, jamais. E este homem, este salmista, ele era assim. Ele era um homem sincero com Deus, porque ele confiava nos propósitos de Deus. Ele confiava que Deus estava ouvindo tudo o que ele estava ali dizendo ao Senhor. Os testemunhos do Senhor, disse o salmista, depois leiam o salmo todo em casa, se puderem, são meu prazer e são meus conselheiros. É o que diz o salmista ao longo desses 176 versículos. E vou dizer a vocês, ali no versículo 26, ele declara que Deus lhe respondeu. Deus lhe respondeu. Deus responde quando você é honesto com Ele. Deus responde quando você é humilde. Ele resiste ao soberbo, mas se você é sincero com o Senhor, glórias, aleluia, você vai ter o teu pedido, a situação da tua vida respondida. Amém, queridos? Este é o Senhor ao qual vocês e eu servimos, um Pai poderoso, que está sempre pronto a fazer muito além do que pensamos. A resposta para o salmista, assim como para Davi e para todos nós, amados, estava e está na palavra de Deus. É por isso que eu escolhi este salmo, porque ele exalta a palavra. É a palavra, lembrem-se disso hoje e sempre, é a palavra que muda a tua vida, a tua existência e a minha sobre a face da terra. Eu amo a palavra do Senhor, me emociono até quando começo a falar, porque a palavra, ela me muda, ela me limpa, a palavra, ela me faz ver quem eu sou realmente, e não sou o último biscoito não do pacote, de jeito nenhum, estou muito longe disso. Eu sou errada, pecadora, falho, mas glórias ao Senhor que busco na palavra a orientação que eu preciso. Amém, amados? É na palavra, e eu por isso quero falar com vocês sobre a palavra. Davi, todos nós temos que entender que na palavra temos a ajuda de Deus. O salmista, ele fala que ele pede, na verdade, a Deus que o ajude a discernir. Ele pede que Deus o ajude a entender, discernir e entender os propósitos de seus preceitos. Lá no versículo 27 que lemos há pouco, os propósitos das regras. Prestem atenção, os propósitos das lições de seus ensinamentos. Isso é o que significa o que nós lemos ali, o propósito de seus preceitos, os propósitos de Deus, através das suas regras, através das suas lições, amém, amados? Através dos seus mandamentos. Queridos, nós somos falhos, mas Deus não é. Se Ele coloca regras, se Ele coloca mandamentos, se Ele estipula, certos limites, Ele sabe o porquê. Ele é o Todo-Poderoso, Ele vê o nosso ontem, o nosso hoje, vai ver o nosso amanhã. Então Ele sabe muito bem
que nós precisamos das lições dele. E lá no versículo 29, ele diz: ensina-me a tua lei. Glória a Deus, que homem de Deus, tem que ser imitado. Ele pede para Deus: me ensina a tua lei, me faça entender os teus propósitos. Olhem que coisa incrível. Vocês percebem como este salmo é importante para nós, cristãos? Como precisamos conhecê-lo? E no versículo 30 ele declara: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Oh, glória, aleluia. É uma escolha. A vida é uma sucessão de escolhas. Queridos jovens, vocês principalmente adolescentes, escolham a palavra de Deus, escolham a Deus, escolham seguir os mandamentos de Deus, e vocês vão ver como a vida de vocês vai fluir e vão errar muito menos. Todos erramos muito menos quando seguimos a vontade de Deus, amém, queridos? Deus seja louvado por isso. Então vale a pena você fazer esta escolha, tomar esta decisão, não seguir a sua própria vontade. Deus nos deu livre-arbítrio, mas no livre-arbítrio este salmista escolheu ser fiel a Deus, amém, queridos? Ele escolheu, realmente seguir pelas veredas da justiça. Tem uma outra passagem um pouco mais adiante que diz também: pus diante de mim os teus juízos, o teu julgamento, ou seja, os teus conselhos. Pus diante de mim os teus juízos. Pus diante de mim os teus julgamentos, pus diante de mim os teus conselhos. Mas como é que a gente coloca diante de nós os juízos de Deus, os conselhos de Deus? Memorizando a palavra, memorizando esses versículos bíblicos, digerindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Animem-se, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Deus está te instruindo nesta manhã que se você, e para que você, lendo a palavra, alcance vitória. Alcance em todas as áreas. O pastor orava aqui pela saúde, emocional, física. Nós podemos alcançar vitória através da declaração da palavra de Deus. Amém, amados? Por 5 vezes a palavra caminho aparece nesses versículos que lemos há pouco. Por 5 vezes ele menciona a palavra caminho. E caminho é o acesso a alguma coisa, é o acesso a algum lugar. Então a palavra te dá acesso ao centro da vontade de Deus. A palavra é o caminho. Jesus Cristo disse: eu sou a palavra, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Então, o caminho que é Jesus Cristo aponta para os mandamentos do Senhor. E ele ainda fala assim: corro, no versículo 32, pelo caminho que teus mandamentos apontam. Corro. O salmista tem fome de Deus. Ele está ansioso para conhecer mais da palavra. Mais e mais e mais de conhecer a vontade de Deus. Ele tem pressa de conhecer o que Deus tem para ele, os seus mandamentos, a solução para os seus problemas, ao acesso às suas respostas e respostas aos dilemas que ele passava, Na Bíblia hebraica, rapidamente, eu queria só dizer que no versículo 29 está escrito assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Ou seja, concede-me pela tua misericórdia, piedosamente pela tua misericórdia, a tua lei. Queridos, se ele não está pedindo, vocês perceberam que ele não pediu em nenhum momento que Deus resolva assim instantaneamente os problemas dele? Ele não fez esse pedido ao Senhor. Ele está prostrado, ele está desfalecendo, ele está angustiado, ele está no pó, mas ele está pedindo a Deus para conhecer
as leis do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Ele não está pedindo a Deus que resolva seus problemas rapidamente. O que Ele quer é o entendimento da lei do Senhor. Não há uma palavra de revolta aqui. Alguém ouviu o salmista se revoltando contra Deus? Alguém ouviu nesses versículos que nós lemos há pouco, ele se queixando, murmurando? O pastor Evandro falou isso na segunda-feira passada, no culto da noite, sobre a murmuração. Foi a palavra que o pastor Evandro nos trouxe. Uma bênção. 1 Coríntios 10:10. A murmuração atrai quem? O destruidor. O destruidor, ele vem na brecha que você abre quando você começa a se queixar, a murmurar, né? Ó vida, ó azar. Não é verdade, queridos? E quem já não fez isso? Eu já fiz, mas glória a Deus que já me endireitei, né? Porque, como eu falei para vocês, né? Deus vai falando comigo, né? E glórias ao Senhor, porque de repente você acorda e fala, puxa, não é por aí. Não é me lamuriando que eu vou chegar a lugar nenhum. É ouvindo a Deus através da sua palavra. Amém, queridos? É estando no centro do seu querer. Oh, glória! Então Deus vai falando aqui com o salmista. Deus seja louvado, né? Que está prostrado no pó. Eu volto a declarar, né? Que ele pede o conhecimento, o entendimento das leis do Senhor. E ele fala ali no versículo 30... escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos, ou seja, os teus conselhos. Fidelidade a quem? A Deus. Fidelidade à palavra, né? Ao querer do Senhor sobre a vida dele. Então, aqui nós vemos o salmista declarando uma escolha. Que nós também possamos escolher, amados. Escolher seguir a Deus, não do nosso jeito leviano, né? Viu, Açucena? Estou falando para mim mesma, viu, Açucena? Não pelo teu jeito leviano, não. Assim, vamos seguir a Deus aqui e ali, quando puder, como der, do jeito que for. Não, seguir a Deus mesmo, de verdade. Você não veio aqui à igreja nesta manhã? Você veio com um propósito. O teu propósito foi se alimentar da palavra de Deus. O teu propósito foi conhecer mais a Deus. O teu propósito foi estar no centro da vontade de Deus. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque você tomou a decisão de vir. Você decidiu vir. Você escolheu vir. Como salmista. Você escolheu ser fiel a Deus, jovens. Vocês escolheram serem fiéis a Deus, estarem aqui. Eu falo muito com os jovens porque não é fácil a caminhada deles nesses dias. Cada vez está mais complicado. Mas vocês estão aqui, nós estamos aqui. E como salmista, eu quero realmente correr em direção ao centro da sua vontade. Amém, queridos? Aqui no versículo 32, ele diz: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. E eu outra vez fui lá para a Bíblia hebraica. E no original em hebraico, ele diz assim, é muito parecido: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois dilataste meu coração. Aí eu quis entender o que significava esse dilatar, né? Dilataste o meu coração, o que significa isso? Significa obter mais entendimento. E aí vocês podem ver que vai ficar assim: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, pois me deste mais entendimento. Deus seja louvado. Quem anda ali, né? Quem corre pelo caminho, quem vai pelo caminho do Senhor, né? Quando Deus lhe dá mais entendimento, já não caminha mais, querido, já corre, já voa. Aleluia, não é verdade? Voa. Por quê? Porque tem entendimento. Entendimento da vontade de Deus, da palavra de Deus e conhecimento de Deus, pois me deste mais entendimento. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou
estar no centro da sua vontade. Amém, queridos? Mas eu vou realmente evitar que meus pés fiquem estagnados. E pior ainda, na lama, né? Que pode ser também, né? Eu vou evitar isso, meus pés vão voar. Aleluia, glória a Deus, né? Até tem aquela passagem bíblica, né, que está em Isaías 40:31, todo mundo conhece muito bem, né? Aqueles que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você, conhecendo a palavra de Deus, você esperando no Senhor, olha, esperando no Senhor, que coisa incrível, né? É difícil esperar no Senhor. Tem coisas que eu estou esperando no Senhor há anos, ainda não chegaram às minhas mãos. E eu me pergunto, mas por que, Senhor? O que falta? Mas o Senhor tem o tempo certo para tudo. Ele é maravilhoso. E no tempo dele, se ele quiser, receberei. Amém, amados? Mas, recebendo ou não, a questão é: decidi ser fiel a ti, escolhi os teus testemunhos, os teus mandamentos e a tua vontade, recebendo ou não, o que me importa é o Senhor na minha vida. Amém, amados? É isto que nos importa, glória a Deus. E ele vai falando isto, né? E até queria só fazer um parênteses aqui, porque eu já contei isso para vocês em outra oportunidade, mas eu gostaria de contar novamente. É um testemunho meu. Anos atrás, muitos anos atrás, nós não éramos, meu marido e eu, nem da intercessão. Mas Deus já tinha esse chamado na nossa vida, né? Deus já vai preparando o caminho. E nós tínhamos um senhor amigo nosso, ele e a esposa, o casal, e ele estava muito enfermo, muito doente. Hoje ele já está na glória eterna com Cristo. E ele nos pediu que fôssemos à casa dele para que orássemos por ele. E quando nós fomos, até meu marido pediu que eu orasse. Ele falou, olha, ora por ele, né? E meu marido ficou ali intercedendo enquanto eu orava. E eu tinha tido um sonho na noite anterior, e por isso eu percebi o motivo pelo qual meu marido pediu que eu orasse, né? Que aí eu entendi o sonho, né? Que eu me via num caminho, né? E eu estava andando por esse caminho e meus pés, conforme eu caminhava por ali, ficavam imundos, extremamente sujos. Tudo quanto era sujeira se enroscava, se pegava ali, se apegava aos meus pés. Eu ficava com os pés muito sujos. E de repente eu vi 3 degraus e uma plataforma, como se fosse este púlpito aqui, bem parecido. Eu subi os 3 degraus. E quando eu subi, que eu estava aqui na plataforma, né? Eu vi uma água como se fosse um chuveiro, né? Não vi o chuveiro, lógico, mas eu vi água descendo do céu e lavando exclusivamente os meus pés. Somente os meus pés. Não caiu sobre a minha cabeça, não me molhou completamente, eram só os meus pés. E desci do outro lado, pelos outros 3 degraus, que é igual como aqui, né? Com meus pés completamente limpos. Então, amados, eu até entendi melhor depois, né? O porquê desse sonho é que ele havia passado por uma vida com, assim, no macumbaria, candomblé, essas coisas, não lembro muito bem, mas ele tinha sido um pai de santo, né? E quando eu comecei a orar por ele, na verdade eu entrei naquele lugar, naquela situação. Quando intercedemos uns pelos outros, nós entramos naquela brecha, naquela situação suja, viu, queridos? Não pensem que o intercessor, ele só ora assim superficialmente. Não, a gente entra na sujeira, na imundície humana. Mas o Senhor nos limpa. Amém, amados? Ele nos limpa. E olhem que interessante. Lembram quando Jesus lavou só os pés dos discípulos? O resto estava tudo limpo. Eu só precisava que Deus lavasse os meus pés. Vocês percebem isso, amados?
porque a palavra nos guia, a palavra nos limpa, a palavra nos liberta. Então, quando você realmente está firme com Deus, os teus pés voam, os teus pés estão limpos. Amém, queridos? Você não está estagnado. Versículo 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Que incrível! O caminho das tuas ordenanças, o caminho dos teus propósitos, né? Mas por quê? Não é apenas para seguir por um período. Olha, amados, como intercessora, às vezes eu já vi situações que a gente ora e a pessoa resolve o problema dela e não vejo mais essa pessoa depois, na igreja, em lugar nenhum. Já passei por isso até com colegas da época quando eu lecionava como professora, né? Orava, sempre me pedindo, estava lá na brecha, né? Principalmente por uma vida, e depois, literalmente me virou as costas. Literalmente, foi embora nem falando tchau, né? Que coisa, queridos, mas não é o que o salmista faz. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim, que ele vai até o fim, não é verdade? Seguirei até o fim, versículo 33, os teus decretos. Até o fim, não é por um período da vida, é até o fim da vida, é por todos os dias das nossas vidas, que nós temos que seguir a palavra de Deus. Os decretos do Senhor, os conselhos do Senhor, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. Amém, queridos? Vocês compreendem como é importante o corpo de Cristo conhecer a palavra? Conheça a palavra e o inimigo não vai te derrubar. Não vai. Não estou dizendo que você não venha ter aflições na vida, nem problemas, não é isso. Estou te dizendo que você não será derrubado. Você percebe o que eu quero dizer? Você vai continuar de pé, com problemas, sem problemas, com saúde, sem saúde. Você continua de pé porque você decidiu seguir o Senhor até o fim da tua vida. Até o fim, não por um curto período, não até que as coisas se resolvam. Na palavra há esperança, amados. Na palavra há promessas, como o pastor falou. Uma delas é a que a gente acabou de ler, em Isaías 40, né? Versículo 31. No 37, ele pede a Deus: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Eu fui no dicionário português para ver o que significa a palavra vaidade, porque tem mais de um significado. E aí, olhem o que está escrito no dicionário: qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Olha o que é vaidade, gente. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Em outras palavras, o salmista está pedindo a Deus que desvie os seus olhos das coisas inúteis, das coisas que são falsas, que são irreais, que não te acrescentam nada. E eu vou outra vez falar com os jovens, mais um pouquinho. Amados, hoje peguei no pé deles, né, queridos? São preciosos, por isso, né? Porque eles são muito preciosos. Vocês, adolescentes, jovens, todos vocês são muito preciosos, todos. E eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que uma jovem, ela decidiu, eu fiquei tão impactada quando eu soube disso, né? Memorizar o Salmo 119, os 176 versículos deste Salmo. Essa jovem decidiu memorizar esse Salmo completo. Ela conseguiu uma parte, mas não o todo ainda. Sei que vai conseguir, se esforçar, vai conseguir. Ainda mais o jovem, né, que tem uma memória tremenda, né? Eu preparo a palavra e de vez em quando tem que ficar olhando aqui porque foge. Né? Mas o jovem tem uma boa memória, é diferente, não é, queridos? E ela decidiu encher a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua alma, essa jovem.
da palavra de Deus, de algo que tem conteúdo. Conteúdo, ela decidiu encher a sua alma, o seu pensamento, a sua vida de conteúdo, não de inutilidades, né? Não de coisas vazias, mas da palavra de Deus, ela não quis perder tempo com o que não lhe traz nada, não lhe acrescenta nada, mas esta jovem, se memorizar este salmo, ela vai ter um caminho virtuoso sobre a face da terra. Ela vai ter, e eu creio que Deus vai guardá-la na entrada e na saída, no seu levantar e no seu deitar. Eu creio firmemente nisso, porque a escolha dela foi boa, foi segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Versículo 40 aí, já chegando no fim. Cansei muito vocês ou dá para ainda um pouquinho mais? Dá, né? Um pouquinho, tá? Versículo 40. Glória a Deus. Temos a Santa Ceia ainda, né? Eis que tenho suspirado, né? Suspirado, almejado, desejado, né? Pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O salmista sabia que a justiça de Deus iria reanimá-lo, iria vivificá-lo, trazer vida à sua vida. Ele estava no pó, vocês lembram no comecinho? Estava ali no pó, quase morto, né? De tristeza, de angústia, sua alma chorando, mas ele diz para Deus: vivifica-me por tua justiça. Ele sabia onde tinha que procurar a resposta, era no Senhor. Amém, queridos? Então a justiça de Deus nos reanima, nos traz vida, nos tira do pó, te tira das circunstâncias mais adversas que você possa estar passando. Mas seja honesto com o Senhor, rasgue a sua alma diante dele. Os fariseus eram hipócritas, conheciam a palavra, mas eram hipócritas. Você, ao contrário, você é sincero, você conhece a palavra e honestamente declara tudo o que você está sentindo diante do Senhor. Amém, amados? Amém, queridos do Senhor? É o que a palavra e este salmo nos ensina a fazer. Deus seja louvado. Já estou encerrando, até se quiser já o louvor subir novamente, Deus Todo-Poderoso, né? Como eu falei antes, o salmista em nenhum momento murmurou. Em nenhum momento ele se queixou, em nenhum momento, apesar da angústia visível pela qual ele passava, ele pede a Deus, né, que resolve o meu problema, Senhor. O que está acontecendo? O Senhor não sabe que eu estou com problemas? O Senhor não sabe que eu estou necessitado? O Senhor não sabe que eu estou triste? Ele não fala assim com Deus. O respeito a Deus, o amor a Deus, o respeito à palavra, o amor à palavra. Deus seja louvado. Olha, amados, já estou terminando, mas aqui eu vejo o salmista não pedindo o peixe para o Senhor. Ele está pedindo a vara para poder pescar, aprender a pescar. O salmista está pedindo a Deus e falando a Deus que ele almeja receber e conhecer a lei do Senhor. Porque a lei de Deus, ela transforma o nosso caráter. Amém, amém, queridos? Todos somos falhos. Então é a palavra que vai transformar o nosso caráter. Mas nós precisamos, sabem do quê? Ser como argila na mão do oleiro. Argila que se deixa moldar a imagem e semelhança do Senhor. Amém, amadas? Glória a Deus. Que se deixa transformar, que deixa com que Deus lapide a sua personalidade, lapide o seu caráter, em nome de Jesus. Sabe, amados, eu quero ser como esse salmista. Eu quero correr em direção às profundezas do amor de Deus, a palavra de Deus. Amém? Com as minhas falhas,
com as minhas limitações, com os meus erros. É o que eu quero, porque eu sei que vou errar muito menos. Não que eu vou deixar de errar totalmente, mas eu sei que eu vou errar muito, mas muito menos. Amém, amados? Então eu queria fazer um pedido nesta noite. Eu não vou pedir para que ninguém venha aqui, mas, porque hoje é Santa Ceia também. Esta manhã de novo, né? A gente está tão acostumado, não, nem eu. Então faço parte do clube já, né? Que me enganei, que se enganou, né? Então, amados, eu queria que vocês ficassem de pé agora para que nós orássemos juntos. Amém? Eu não sei, aqui há alguém que esteja nos visitando e não teve ainda a oportunidade de receber esse Deus maravilhoso como o único e suficiente Senhor da sua vida. Alguém que ainda não declarou com seus lábios: Senhor, eu quero ser assim como o salmista, né? Caminhar contigo até o fim da minha vida. Se alguém ainda, porventura, nos está visitando esta manhã, já ia falar à noite de novo, esta manhã, e gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante a sua mão, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas se todos já entregaram sua vida ao Senhor, olha que agora a responsabilidade dobrou. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você tem a obrigação de seguir a palavra. Você não tem desculpa mais, amém, queridos? Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta manhã te agradecer, ó Deus, aleluia, porque o Senhor sempre traz um alimento para nós, a cada domingo, papai. O Senhor, Deus Altíssimo, Deus Onipotente, em cada culto desta igreja, seja na segunda, na terça, na quinta, e principalmente no domingo, Senhor, Tu falas conosco, ó Deus. Tu nos mostras o que esperas de nós, o que desejas de nós, aleluia. E não foi diferente nesta manhã. Por isso nós queremos agora, Pai, primeiramente te pedir perdão. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos porque temos orado pouco e temos lido muito pouco a Tua palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus te pedimos, porque ao invés, Senhor Deus, de aprofundarmos na Tua palavra, no conhecimento da Tua vontade para nós, nos distraímos com tantas coisas no mundo, Pai. Tantas coisas tomam o Teu lugar na nossa vida, Senhor. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, meus queridos irmãos que aqui estão e eu mesma, Pai, queremos dar esse passo em direção ao centro da Tua vontade e te pedimos, Senhor, vivifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a conhecer mais de Ti, das Tuas leis, dos Teus mandamentos, dos Teus conselhos, da Tua vontade e principalmente, aleluia, Deus Altíssimo, Deus Onipotente, colocar tudo em prática na nossa vida, em nome de Jesus, nos afastando do pecado, nos afastando da mentira, nos afastando do adultério, da fornicação, Senhor Jesus, nos afastando do que é vazio, papai, do que não tem nenhum valor, do que é refúgio, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui clamando pela Tua misericórdia e te pedindo, Deus, em nome de Jesus, lapida o nosso caráter, lapida a nossa personalidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não mais te conhecer, te ouvir falar, mas verdadeiramente caminhar contigo. Que nesta manhã todos nós comecemos uma nova caminhada contigo, Pai, rumo ao centro da Tua vontade, do Teu querer, e tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, amém.